Olá, seja bem-vindo a Hightech Cursos. Neste vídeo apresentaremos um pouco do curso de Spring, desde os primeiros passos ao desenvolvimento de uma aplicação web. Embora seja um curso de Spring, vamos ver outras ferramentas, outros frameworks que a gente pode estar utilizando no desenvolvimento de uma aplicação web. São elas o Maven, o JUnit e o Tiles. Sobre o material, o que nós vamos ver no curso? Vamos ver os fundamentos do Spring. Basicamente, se baseia esse fundamento na inversão de controle, na gestão de dependência. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas. A organização do Spring, os seus inúmeros módulos e, sobretudo, os módulos mais importantes de estudados aqui, sobretudo uma atenção especial para o Core Container, para o Container do Spring, o Beans, Context, Metadata, essa subdivisão desse container do Spring. Vamos ver como montar, como criar um projeto Maven, já que nós vamos fazer o uso do Maven. Vamos criar um projeto durante o curso, vamos desenvolver uma aplicação, vamos precisar de um projeto, a gente vai criar um projeto com o Maven. Vamos ver como configurar, como montar um projeto Maven, como configurar o Maven para resolver o build, as dependências da nossa aplicação. Vamos ver como configurar o Spring, sua configuração via XML, via anotações, como obter o contexto do Spring manualmente ou integrado com o JUnit. Vamos ver o que é o JUnit, como configurar o JUnit, adicionar as bibliotecas do JUnit, como obter o contexto do Spring integrado com o JUnit. A parte de acesso a dados, a banco de dados, vamos ver como acessar o banco de dados com o Spring. Sobretudo nesse curso vamos ver o acesso a dados via JDBC. Vamos ver que o Spring provê uma forma muito fácil de acesso a dados via JDBC, onde a gente simplesmente precisa se preocupar em escrever as consultas SQL, não tem necessidade, na verdade não se preocupa com conexões, com connections, result sets, statements, todo aquele cuidado que a gente tem que ter quando trabalha com JDBC. Vamos como configurar o Spring para isso na web, como a gente trabalha com o Spring na web, como funciona, como e quando o contexto do Spring é carregado, e um servlet, como a gente utilizar o contexto do Spring dentro de um servlet. Ainda na parte de visualização, vamos conhecer o Spring MVC, uma outra opção no desenvolvimento web. Vamos ver o seu fluxo, sua organização de requisições. Vamos ver como adicionar, como configurar o Spring MVC numa aplicação. Vamos ver a integração do Spring com Tiles, que é essa outra ferramenta que nós vamos conhecer durante o curso, que é para gerenciar template de páginas. A gente pode ter vários templates de página na nossa aplicação, então a gente vai fazer o uso do Tiles, a integração do Spring MVC com Tiles. Vamos ver como realizar validações com o Spring MVC, vamos usar a engine de validação do Spring MVC para isso. Vamos fazer o controle de acesso, de autenticação e autorização à nossa aplicação com o Spring Security. Vamos ver como adicionar, configurar o Spring Security na nossa aplicação, adicionar as dependências que o Maven pede. Vamos ver como montar uma tela de login simplesmente com configuração, sem programação, e vamos ver o contrário também, como montar uma tela customizada com configuração. E aí no capítulo final mostra um capítulo de apoio, com algumas definições, referências, alguns pontos importantes, como configurar a nossa ideia de desenvolvimento, que no caso a gente fez uso do Eclipse. Então vamos ver aqui o nosso projeto, o projeto que nós vamos desenvolver, o projeto que nós vamos trabalhar durante esse curso. Então vejam que esse projeto tem uma estrutura um pouco diferente, porque a gente criou um projeto Maven, então o Maven tem esse arquivo
como XML, onde a gente configura e faz definições das coisas que a gente quer que ele faça para nós, tem as dependências, os repositórios, uma porção de coisas que a gente vai pedir para o Maven fazer para a gente para controlar o build. Então aqui vamos ver agora a parte dos testes, né, um pouco de código fonte. Então a gente tem aqui o JUnit com o Spring, mas aqui ainda carregando o contexto do Spring de forma manual, não de forma integrada, né, do JUnit com o Spring. Vejamos agora aqui um outro teste agora já integrado e ainda acessando a base de dados. Então temos aqui uma classe que faz acesso a banco de dados. Vamos realizar testes sobre os métodos dessa classe que faz acesso ao banco de dados, desse DAO. Então aqui a gente realiza o teste unitário testando cada um dos métodos que a gente tem lá na nossa classe de acesso a dados. Então aqui temos aqui a nossa classe de acesso a dados, né? Veja só, bem simples, bem tranquilo. A gente tem aqui um objeto do Spring que faz a parte de acesso a banco de dados. A gente simplesmente se preocupa em passar a consulta SQL para ele, né? A gente não precisa se preocupar com fazer aqueles tratamentos que normalmente a gente faz quando trabalha com JDBC, com connections, result set, statements. Não precisa se preocupar com nada disso, né? Então agora aqui vejamos um pouco mais de código fonte, vejamos aqui a parte de visualização, né? Um controller. Então aqui com a parte do Spring MVC, o controle, mapeamento das requisições, o tratamento das ações que a gente vai realizar, né? Numa tela a gente vai permitir que o usuário faça uma tela. Então essa aqui é a classe que vai controlar tudo isso. Então aqui entra a parte do Spring MVC, né? Aqui um validador, a gente vai utilizar a engine de validação do Spring MVC, né? Vejamos agora um pouco das configurações que nós vamos utilizar, que nós vamos construir na nossa aplicação. Então aqui a parte restrita, a parte de acesso restrito, que mediante a segurança, a autenticação e autorização. Aqui o arquivo de configuração do Spring MVC, onde a gente vai fazer a configuração do Spring MVC. Aqui o arquivo principal de configuração do Spring da nossa aplicação. Então aqui a gente faz a configuração de algumas coisas via XML e muita coisa via anotação. Aqui a configuração do tiles, o arquivo de configuração do tiles. Então aqui a gente define um template, né, com cabeçalho, rodapé, menu e o conteúdo, que esse conteúdo que vai ser cada uma das páginas que nós vamos criar, né? Então aqui o WebXML, que é o arquivo coração de uma aplicação web, né, o deployment descriptor. Então aqui a gente define, informa tudo o que a gente quer que a nossa aplicação tenha e como vai ser, né, cada uma dessas coisas que a gente vai definir na nossa aplicação web. Então vejamos como fica a nossa aplicação rodando, né, funcionando. Agora a gente bota aqui a nossa aplicação para rodar, iniciou sem problemas. Vejamos aqui, essa tela inicial, né, tela de login, é uma tela que o Spring Security criou para nós única e exclusivamente mediante a configuração, né? Então vamos ver como fazer isso, né? E como criar uma tela de forma programática. A gente vai programar para que ele crie uma tela customizada para nós. Então aqui, seguindo aquela organização, né, do tiles, temos aqui o cabeçado, temos aqui o menu e o corpo da nossa aplicação, e aqui o rodapé, né? Aqui a gente vai continuar navegando, temos uma outra tela, né? A gente pode vir aqui, fazer alteração. Então vamos cadastrar um outro cliente.
salvar. Aqui entra o processo de validação. Então aqui notem que ele realizou a validação não só de campo obrigatório, mas também de e-mail inválido. Então a gente precisa informar todos os campos. Então aqui a parte de cadastro, a gente pode vir aqui e fazer também a exclusão. Então tudo isso a gente vai ver como fazer, como montar no curso de Spring. Espero que vocês tenham gostado. Isso é apenas um pouco do que a gente vai ver no curso de Spring, e até a próxima.